no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, uma leitura um pouco extensa, mas você vai entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Glorifico a Deus por essa oportunidade, agradeço a Ele por cada dia Ele me sustentar, me ajudar, e eu ter força para poder também contribuir para esta obra, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oração dos irmãos que têm feito pela minha vida, e isso tem me ajudado e muito, e é sobre isso que nós iremos falar. Amém? Livro de Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 37. Diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza no coração. Singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, estão no vosso assento. Você pode estar imaginando, mas vai o pastor pregar de novo Atos 2:42. Não. Mas eu li este texto, irmãos. Sabe para quê, irmãos? Porque este texto nos ensina algo sobre a base da igreja. E nós observamos as 4 bases, ou muitos dizem os 4 pilares da igreja primitiva, para que ela viesse a ser abençoada como foi abençoada, e essa bênção até hoje é derramada sobre as nossas vidas. Vemos que haviam 4 condições. Só que nesta noite eu não quero falar sobre as 4, mas eu quero falar sobre uma que muitas vezes está sendo esquecida pela igreja no século 21. Entendo, irmãos, que hoje nós vamos resgatar esses velhos costumes que a igreja tinha. Costumes esses que era de muita valia. Porque, irmãos, se nós lermos a Bíblia toda, desde o começo, nós vemos, irmãos, que o homem, ele foi o único ser criado por Deus que tinha intimidade com Ele, que falava com Ele, que também ouvia a voz dEle. Então nós vemos, irmãos, que o tempo foi se passando, mas desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vemos, irmãos, algo que não havia mudado, mas havia caído no esquecimento: a oração. Porque muitos oraram no passado, muitos buscaram a presença do Senhor, foram íntimos de Deus através da oração. Mas, irmãos,
chegou um tempo, a Bíblia nos escreve, quando Jesus veio à terra, aquele povo que outrora orava, e aquelas orações lindas e maravilhosas que eram feitas a Deus e ouvidas por Deus, agora já no Novo Testamento já não havia mais, porque até os próprios discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Olha a situação que chegou. A igreja já não sabia mais, o povo escolhido de Deus não sabia orar, não sabia mais buscar, um povo que já não tinha mais intimidade com Deus, porque Jesus ensina este povo. E eu vejo, e eu estava conversando esses dias com o irmão, e algo que me chama a atenção é que Jesus chama, olha o privilégio de 3 homens, Pedro, Tiago e João, sobe com Jesus para orar. Jesus chama só os 3, não fez acepção, mas eram os 3 mais próximos de Jesus, e fala: ó, vamos subir mais um pouquinho adiante, vamos orar junto. Aí eles vão lá e começam a orar. Só que o povo estava tão, irmãos, eles não sabiam orar. O povo, infelizmente, agora eles conseguiam repetir a oração do Pai Nosso. Eu imagino que quando eles ajoelharam, começaram a falar, a oração que Jesus me ensinou foi essa, Pai Nosso, começou a orar. Aí acabou as palavras, e o sono começou a tomar eles. E eles, o que fizeram? Dormiram. Jesus foi lá, deu um chacoalhão neles, acordou eles, falou: oh, não pode vigiar nem 1 hora, vamos lá orar de novo. Foi pela 2ª vez. Na 3ª vez Jesus falou: não, fica aí, eu vou orar sozinho. Porque o povo não sabia orar, irmãos. Olha a situação que chegou o povo de Israel. O povo escolhido de Deus não sabia orar. Não sabia. E eu vejo, irmãos, que o passar do tempo não mudou essa história. Jesus ensinou, o povo começou a orar, começou, irmãos, um grande crescimento da obra de Deus. Os apóstolos, a Bíblia fala, irmãos, que eles eram usados por Deus através da oração. Quando eles oravam, Deus fazia coisas grandes e maravilhosas. Só que no passar do tempo, irmãos, eu não sou nada contra, porque eu também estudo e faço teologia, mas hoje muitos pastores, muitos líderes, se prenderam muito somente à letra, à palavra. E vemos igreja, irmãos, que é palavra, palavra, mas não tem oração. Não tem oração. E eu aprendo no estudo que eu faço de teologia, que o livro ainda fala, antes de você iniciar este estudo, ore a Deus, para que eu te dê direção. Porque, irmãos, quem já não pegou a Bíblia, sem fazer aquela oração, Deus me revela, e começa a ler, irmãos, e não entende nada, ou quando interpreta tudo errado. Irmãos, a igreja tem que resgatar esses valores, que é a oração, irmãos. Eu vim falar hoje só de oração, irmãos. Glória a Deus. Porque, irmãos, a oração é tudo na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos edifica, nos ensina a respeito deste Deus maravilhoso que servimos. Fala das qualidades, dos atributos, fala de tudo a respeito de Jesus, de Deus, do plano da salvação. Mas a oração é que nos fortalece, que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. A oração é o combustível da igreja, porque é através da oração, irmãos, que nós recebemos o nosso milagre. Esses dias eu estava lendo algo que eu achei interessante, que os irmãos falam muitas vezes, o poder da oração. E eu aprendi uma nova. O poder não está na oração,
O poder está naquele que ouve a nossa oração e atende a nossa petição. O poder não está na oração, mas naquele que ouve. Aquele que ouve o nosso clamor. Irmãos, e se você ler a Bíblia toda, você vai ver homens e mulheres que receberam e obtiveram sucesso na sua vida através da oração ao Senhor. Você quer receber as bênçãos de Deus? Quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Ora, resgata esse valor. Mas orar é difícil. Às vezes eu, ajoelhado, isso acontece comigo, eu sou tomado por um sono, né? Quando a gente ora, às vezes eu estou ali cansado, nosso corpo físico, nós vamos ajoelhar, irmãos, sai meia palavra, daqui a pouco nós estamos dando aquela pescada, né? Mas nós temos que educar a nossa vida, nós temos que ensinar, porque, irmãos, isso é uma coisa, irmão, que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que você vai começando. Vai chegando uma hora, irmão, você está 1 hora e você não está vendo. Passa 1h30 e você não está vendo. Daqui a pouco você está igual, sabe quem? Daniel. 3 horas, daqui a pouco passa mais um pouquinho, já quer orar mais 3 horas. Daqui a pouco passa um pouquinho, vai orar mais 3 horas. Aí, irmãos, você pode ter jogado na cova dos leões, que Deus manda anjo para servir, para te ajudar, para te proteger. Irmãos. Mas, pastor, às vezes eu ajoelho no canto da minha cama, pastor. Eu não sei o que acontece, pastor. Então levanta. Ora em pé. Ora em pé, irmãos. Eu sei que você não vai dormir de pé, irmãos. Você não vai dormir em pé. Eu já tentei fazer uma vez, irmão, a oração deitado. Pensa, não deu nem 2 palavras. Mas, irmãos, se você não conseguir ajoelhar, ora em pé. Ora em pé, irmãos. Mas não deixa de orar a Deus, irmãos. Às vezes o irmão fala, não, tem que ser só ajoelhado. Não é só ajoelhado não, irmãos. Até sentado, Deus dá vitória. Quer ver um homem? Moisés estava lá no monte. Estava lá orando. Arão e Hur ali orando junto. E o povo tendo vitória. O povo estava sendo abençoado. Só que diz que ele tinha os braços pesados. Eu imagino que ele era meio fortinho, né? E o que acontecia? Quando ele estava com os braços erguidos, em sinal de dependência de Deus, o povo estava vencendo a batalha. Mas ele começou a ficar cansado, irmãos, porque acho que a batalha não foi assim de 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, mas demorou um tempo. E ele começa a se cansar, os braços começam a cair. E o que acontece? Aí vai lá Arão e Hur e fala, não, peraí, o povo está perdendo, vamos ajudar ele. Levanta suas mãos, mas antes de levantar as mãos, segurar as mãos para cima de Moisés, ele coloca uma pedra para que Moisés se assente sobre ele. Irmãos, Deus, Ele ouve a nossa oração, o que está dentro do nosso coração. Não importa se você está sentado, ajoelhado. Agora, se você quer ajoelhar e consegue, irmãos, pode ajoelhar. Clame ao Senhor, que Ele ouve a nossa oração. Irmãos, nós temos que resgatar essa essência de Deus na nossa vida. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer, irmãos, quando você conhece alguém, quando você conhece uma pessoa, você começa a criar intimidade como? Conversando, não é? Conhecendo o coração. E Deus quer revelar o coração dele à igreja. Deus quer revelar as coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade contigo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não falamos, não conversamos com Ele. Irmão, oração não é só você ajoelhar e falar, descarregar tudo que seus problemas a Ele. De certo que Ele fala que as suas petições têm que ser conhecidas. Mas a oração, irmãos,
é você elogiar a Ele, é você adorar a Ele, é você dizer o quanto você se alegra de estar podendo ter esse momento com Ele. A oração, irmãos, também é contida, irmãos, também quando você fala, me ajuda, Pai. Não, mas me ajuda não é só na minha vitória, só naquilo que eu preciso, mas me ajuda a ser uma pessoa boa, me ajuda a cada dia conhecer mais o Senhor. Irmãos, eu acho tão bonito quando as pessoas vão e falam, papaizinho, porque isso é intimidade, irmão. Eu vejo às vezes, irmãos, pessoas orando, mas de uma forma tão gostosa, que eu imagino que chegam aos ouvidos do Senhor, o Senhor se alegra. E a igreja tem que voltar a essa essência, porque, irmãos, se você soubesse como a oração de um justo tem muitos seus efeitos, você começaria a orar a Ele sem cessar, em todo o tempo, com oração e súplica no Senhor. E olha, irmãos, você ia viver o sobrenatural de Deus de uma forma tremenda. Quer ver? Vamos começar lá do início, quando o povo estava aprisionado. Deus ouviu o quê? O clamor do povo. Clamava porque estava sofrendo debaixo da opressão de Faraó. E o que Deus fez? Libertou. Libertou. Agora vamos um pouquinho mais adiante. O texto que eu falei aqui, Moisés orou ao Senhor. E o que Deus deu? E depois Moisés orou pela comida. E o que Deus deu? Orou por água e Deus? Aí vamos mais adiante. Vamos pôr aqui Salomão. Salomão, quando estava no templo, o que ele fez? Ele orou. E o que se manifestou? A presença do Senhor. Davi cometeu algo diante dos olhos de Deus, algo que era abominável, mas a oração que ele fez no Salmo 51, você acha que Deus não perdoou aquele homem de todos os seus pecados? Agora vamos um pouco mais adiante. Jó. O que Deus fez quando Jó orou pelos seus amigos? Restituiu tudo o que o inimigo tinha destruído na vida dele. Vamos um pouquinho mais adiante. Agora vamos entrar no Novo Testamento, porque se eu for ficar só no Antigo Testamento, irmãos, eu vou te mostrar um monte de histórias que pessoas obtiveram através da oração, da intimidade com Deus. Vamos mais adiante. Deus acrescentava vidas aonde? A uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e no quê? Nas orações. Agora, quer ser cheio do Espírito Santo? Atos 4, 31, fala que eles tendo orado, aí o que acontece? O lugar que eles estavam reunidos se moveu e foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo. Atos 4, 31. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ora. Eu vejo, irmãos, e eu ouço cada testemunho de pessoas que vieram do Brasil, de pessoas que já congregaram aqui, que em culto de oração, irmãos, era o culto que havia cura, que havia milagre, que havia salvação, restauração, batismo com o Espírito Santo, havia sinais e maravilhas no meio do seu povo. E culto do quê? De oração. Aleluias. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Olha o que acontece quando alguém está orando. Saulo caiu do cavalo, mas agora Saulo estava orando. Deus manda Ananias
até a casa dele. E Ananias vai. Primeiro ele reclama um pouco, né? Falando, oh, mas esse homem, quem é esse homem? Esse homem é o perseguidor da igreja. Mas agora eles estão orando. Deus revela a Ananias. Ele está orando. Deus transforma vidas. Deus transforma. Deus tira toda a escama dos olhos para ver coisas grandes. É verdade. Porque a visão de Paulo não era uma visão como a igreja tem hoje. Paulo via muito mais além. Paulo via a grandeza de Deus, porque uma pessoa que era compelida pelo Espírito Santo a ir de cidade em cidade, pregando a palavra, sabendo das coisas que iriam acontecer com ele, mas ele ia alegre e feliz, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Aonde ele revela que ele combateu um bom combate, ele sabia que ele ia morrer pela causa do Evangelho. Não é qualquer um. É pessoa cheia do Espírito Santo, que vive uma vida de oração, que tem intimidade com Deus. Mas vamos um pouquinho mais adiante, para você entender como Deus é poderoso e como Deus trabalha na vida de uma pessoa, de um povo que ora. E um texto que eu acho muito lindo: Pedro e Tiago presos. Tiago, o primeiro mártir, e Pedro, ele ia ser o segundo, mas Deus tinha um plano. E a Bíblia nos revela, irmãos, no livro de Atos, aleluias, no capítulo de número 12, se você ler, eu vou explicar, vou aqui somente resumir Atos, capítulo de número 12, você lê em casa. Você vai ver o poder da igreja que ora, da igreja que vive em oração, porque Pedro estava preso e seria o segundo mártir. Depois de Tiago, ele iria morrer. Ele iria morrer. Mas a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E o que Deus faz, irmãos? Agora vamos tentar, somente, vamos aqui olhar agora só um tempinho com a nossa mente humana. É possível que o tempo pare, que as pessoas fiquem tudo e não veja um bandido. Vamos pôr aqui um bandido sair de uma prisão sem que as pessoas não percebam? Não, né? Mas a Bíblia fala que um anjo do Senhor ali chegou até Pedro e falou: vamos sair daqui. As cadeias estão tudo abertas. E disse que ele saiu como se eles fossem invisíveis. As pessoas não viram ele. Até ele não estava compreendendo aquilo, porque era algo irreal. Na vida de um justo, irmãos, acontece algo assim. Deus move o irreal, uma coisa que a nossa mente humana não pode imaginar. Deus pode fazer, como o irmão aqui falou, é fé, é oração da igreja. Porque o irmão falou assim, ó, aqui, quando ele testemunhou, ele falou algo tremendo. Eu não vejo com meus olhos a cura, mas eu sei que Deus está operando e Deus vai dar a cura. Isso, irmãos, é fé, é ver o irreal acontecer. Aleluia! Mas isso é através do quê? De oração. A igreja orava. E foi até engraçado, pastor, porque daí Pedro vai até a igreja, chega lá, bate na porta, as pessoas ouvem assim e falam: opa, peraí, parece ser Pedro. Mas peraí, vão sair correndo lá, nem abriu a porta para ele, de tão assustado que ele estava, correu para dentro, chamou todo mundo e falou: ó, eu acho que eu ouvi ali Pedro. Não, deve ser um anjo, não, eu acho que era Pedro. Aí foram lá, na hora que abriram, todos ficaram pasmados, ficaram olhando e falando assim: hã? O que você está fazendo aqui?
Por quê? Porque aconteceu algo tremendo. Quando a igreja orava, Deus mandou um anjo, trouxe ele, tirou ele da prisão, para ele continuar a obra que Deus tinha na vida dele. Vamos um pouquinho mais adiante. Deus surpreende, irmãos. E Deus vai surpreender vidas aqui. Aleluia. Que estão orando por causas. Deus vai surpreender vidas. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Vamos falar de Paulo agora. Paulo preso. Paulo sofria, irmãos. Pensa no homem que sofria pela causa de Cristo. Preso agora. Por ouvir o clamor de um homem na Macedônia que gritava por socorro. E ele vai, passa por Filipe, ali conhece aquela mulher, Lídia, prega a palavra de Deus, expulsa o espírito de adivinha. E aí tá. Só que aí as pessoas viram que ele estava pregando a palavra, viu que ele estava perdendo um lucro, porque aquela mulher dava lucro aos seus senhores, e mandam prender Paulo e Silas. Mandam prender. E aí estão presos lá. Só que Paulo e Silas na prisão. Vamos adorar a Deus. Vamos orar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se for para nós morrermos aqui, nós vamos morrer. Mas se for para Ele nos libertar, Ele vai nos libertar. Irmãos, pode algum homem falar: Deus, ou um homem, se não for homem de Deus, chegar numa prisão e falar: dá um dichinho aqui para mim soltar. Tem como? Tem, irmãos? Agora, quando o homem de Deus clamar: Deus, manda um dichinho aqui para me soltar, se for da tua vontade, se for do teu querer, você acha que Deus não pode fazer? Deus fez. Através da oração, irmãos. A oração é importante, irmãos. E muitos outros irmãos que oravam a Deus recebiam. Por isso, na epístola de Tiago, ele fala com toda a autoridade de Deus, e ele ainda mostra um homem, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, um homem como eu e você. Não era um super-homem, não era alguém dotado de algo diferente, não, mas era igual eu e você. Só que ele orava, e Deus ouvia do céu e respondia a sua oração. E a Bíblia, ele fala com toda a autoridade que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Se você ler os versículos ali, fala que se você orar pelos doentes, eles serão curados. Se você orar pelos pecadores, eles serão perdoados pelo Senhor. Você e eu temos esse privilégio de ter intimidade com Deus. Irmãos, nós temos que resgatar. Porque, irmãos, o que eu ouço hoje de vidas falando, nós temos que estar firmados na palavra. Nós fala pouco. Nós temos que orar mais a Deus. Nós temos que clamar mais a Deus por esta nação, por este povo, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, por cada departamento. Pouco se ouve sobre isso. Pouco se ouve. Mas é tempo da igreja resgatar a essência, os valores que haviam se perdido. Eu falo, irmãos, por experiência própria. Por experiência própria. Que depois que eu comecei a clamar ao Senhor, aqui, nesse tempo que minha esposa estava no Brasil, eu vinha aqui à igreja e ficava 3 horas orando a Deus. E parecia, irmãos, que não tinha sono, não tinha problema. E Deus colocava vidas. E Deus começava, irmãos, eu comecei a sentir algo diferente. Tanto na minha vida, no meu ministério, como na igreja do Senhor. Irmãos, é algo
que eu não imaginava que era tão bom. Porque eu orava assim, irmãos. Mas às vezes nós fazemos aquela oração curta, rápida. Uma oraçãozinha assim, simples. Não que Deus não ouça, irmãos. Mas Deus quer conhecer o seu coração, irmãos. Você vai falar em 3 minutos que está tudo dentro do seu coração. Eu tenho certeza que você levaria dias e horas e não conseguiria falar tudo o que você passa. Ah, mas Deus me sonda e me conhece. Certo? Mas a mesma Bíblia que fala que Deus sonda e conhece, Ele fala que as nossas petições têm que ser ouvidas. A nossa petição, nós temos que falar a Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Irmãos, eu sempre falo isso. Deus deu uma voz tão bonita para nós. Deus deu uma voz tão bonita, Ele quer ouvir a sua voz. Às vezes, irmão, Deus não conhece nem a sua voz. Não conhece nem a minha voz. Por quê? Porque pouco falamos com Ele. E quando falamos é 3 minutos. Colocando no relógio, marcando o relógio. Mas, irmãos, eu digo uma coisa. Isso, você vai criando esse hábito de orar. Ninguém chega aqui, irmãos, se converte e no outro dia, irmãos, está orando 2 horas, 3 horas sem parar e não quer parar. Não, irmãos, começa de pouquinho em pouquinho e vai indo. Quando você vê, irmãos, você está orando, você já está intercedendo, você já está clamando, você já está, irmãos, você está horas e horas e você nem percebe, irmãos. Deus quer ter mais intimidade com a sua igreja, com o seu povo. Ele quer mostrar coisas grandes para cada um de nós. Deus quer fazer coisas maravilhosas. É por isso que muitas vezes, irmãos, não acontece milagre dentro da igreja. Porque nós não perseveramos. Muitas vezes o sono vem. Irmãos. A primeira coisa que a gente faz é abraça o travesseiro e dorme. Vencido pelo sono. Irmãos. Às vezes você está orando, Deus. Espera só um pouquinho agora, Deus. Irmãos. Vencido pelo cansaço. Vencido, irmãos. E aí? Uma coisa que o pastor Hernandes falou uma vez também, irmão, sobre oração, que eu achei muito interessante, se os irmãos vão recordar, quando ele falou de fechar a porta. Porque Jesus fala, né? Para fechar a porta quando formos orar. Sabe o que é, irmãos? É um dos maiores impedimentos que tem para a oração. Para falar com Deus. Ele falou assim, não é você só fechar a porta do seu quarto e orar a Deus. Mas sabe o que é, irmãos? Uma coisa que ele falou. E às vezes eu falo para mim, eu estou orando e ela fala, ó. Só faço sinal, depois. Agora não. Quando o pastor antes falou fechar a porta, sabe o que é, irmãos? É você se fechar. Naquele espaço só você e Deus. Você e Deus. No particular. Porque, irmãos, tem coisas que é com particular com Deus. Você não vai parar numa oração aqui na frente, aqui, irmão. Os seus problemas, alguns problemas que você tem às vezes com a sua esposa, com o seu marido, ou com os seus filhos. Tem oração, irmãos, que é você e Deus, que você vai rasgar o seu coração.